Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Que o pão nosso de cada dia o Senhor nos dê hoje, e perdoa, Senhor, as nossas ofensas, como nós temos perdoado aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre e sempre. Receba-nos, Senhor, na tua presença, em nome de Jesus Cristo. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Ajuda-nos pelo teu bom Espírito a estar no centro da tua vontade sempre, a ser movido não por aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acha, mas ser movido por aquilo que o Senhor pensa, aquilo que o Senhor fala. Pai poderoso, ser poderoso através da vida da tua igreja, de maneira que tantos ainda que não te ouviram, não ouviram da tua voz, possa através de nós te ouvir. Nós oramos a ti, Senhor, em nome de Jesus, teu Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Eu separei esse texto bíblico de Isaías 45, de 5 a 7, que diz assim: Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que se saiba que desde o nascente do sol até o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. É como diria Jó: Deus dá, Deus tira, louvado seja o nome do Senhor. Tudo que Deus faz é bom, mesmo que aparentemente para a gente seja mal, como por exemplo, se você visse um homem cortando aqui o peito de alguém, passando uma serra e abrindo o coração, você diria que está fazendo uma coisa má. Mas não, ele está abrindo o coração do indivíduo para curar o indivíduo. Deus às vezes faz coisas que a gente nem imagina, pensa que ele está fazendo uma coisa ruim, mas Deus é bom, e na bondade dele, ele sempre faz boas coisas. Nós vamos louvar o Senhor. Essa missão hoje eu vou passar para você. É só apertar aqui, ó. Quando ele vai passando. Que passa. Ah, não está ligado. Tá. Tem que voltar. Vai começar, você pode passar, tá? Faça a missão correta. Vai, Feliz. Fica mais fácil. Chega. Tu és
do amor e do poder dele. E a gente gosta de cantar a fidelidade dele, né? Deus é fiel, Deus é fiel. Tu és fiel, Senhor. Dá segurança ao coração da gente. Isso dá equilíbrio, tanto emocional, espiritual. Saber que Deus é fiel é saber que Ele cumpre o que Ele fala. O que Ele promete, Ele cumpre. O que Ele fala, Ele confirma. E isso nós temos a plena confiança. Vamos estar nesse momento de intercessão. Hoje nós tivemos o pedido da Débora, né? Débora é uma mulher que está com câncer, foi uma das participantes do nosso devocional de hoje, que orássemos pela Débora. Temos orado
e sempre esperamos a ação de Deus. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, diz a palavra de Deus. Deus sempre nos ensinando a orar, a sempre orar. Eu gosto sempre de lembrar daquela história que Jesus contou. Eu não acredito que Jesus precisasse inventar histórias para trazer algum ensino. Ele sabe de tudo, ele conhece tudo. Ele conta que uma certa vez uma viúva tinha uma causa para ser atendida pelo juiz. Mas o juiz, naquela época, ele não respeitava as pessoas, ele não respeitava muito menos as mulheres. Mas aquela mulher ia sempre lá bater na porta do juiz para resolver a causa dela. E aquele juiz disse: ainda que eu não respeite os homens, não temo a Deus, mas essa mulher está enchendo a minha paciência, eu vou resolver o problema dela para ver se eu fico livre. O mau juiz soube fazer uma coisa boa, quanto mais o perfeito juiz, o bom juiz, há de ser justo com aqueles que se colocarem na presença dele. Jesus está ensinando a gente a persistir, a insistir. E eu aprendi isso: enquanto você puder orar, você não precisa desistir. Amém? Deus, nosso Pai, nesse momento de intercessão, nós queremos colocar diante do Senhor algumas pessoas que nos estão distantes fisicamente, mas espiritualmente diante do Senhor é como se elas estivessem próximo de nós. E melhor que tudo é colocá-las diante do Senhor. Em primeiro lugar, eu quero colocar o meu irmão Jesonias na tua presença. Tem misericórdia do meu irmão Jesonias, que está lá no Rio. Quantas coisas ruins acontecendo na vida dele, Senhor. Pai poderoso, nós te peço, Senhor, ser poderoso. Arranca o mal que há dentro de Jesonias e dá a ele um novo coração, Senhor. Um coração sensível à tua voz, que ele possa entrar na tua casa e se render a Jesus, assim como meu pai um dia assim também fez, Senhor. Deus, nosso Pai, nós pedimos ao Senhor também que o Senhor continue a abençoar a Débora, pela qual estivemos orando pela manhã, e eu creio que o Senhor já começou a atender a nossa oração. E nós persistimos, insistimos com o Senhor. Senhor, faz um milagre na vida da Débora, Senhor. No nome de Jesus, nós pedimos a Tua mão poderosa, a Tua mão de poder. Eu sei que o Senhor nos ouve. Plenamente sei que ouve, sim. Porque mesmo que estivéssemos fazendo coisas erradas, o Senhor saberia que estávamos fazendo coisas erradas. Nós estamos fazendo a coisa certa e eu sei que o Senhor está pronto para ouvir as coisas certas. Põe tua mão de graça, Senhor. E o Senhor é maior que qualquer vírus, o Senhor é maior do que qualquer doença. E não há limites para o Senhor fazer uma obra maravilhosa. Que ela possa sentir a tua presença, Senhor. E naquele quarto a tua luz possa brilhar. Que a Débora tenha um encontro de verdade com o Senhor e render aos seus pés. E não só o corpo dela ser sarado, mas sua alma, seu espírito, Pai. Abençoa, Senhor, também a família da Gabriela, que perdeu a sua avózinha. Que o Senhor possa continuar confortando o coração deles. E que no nome de Jesus, aqueles que estavam distantes do Senhor possam se reaproximar do Senhor, caso assim tenha, Senhor. Obrigado, Senhor, por podermos estar aqui. No nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Presta atenção. Agora eu vou passar aqui a mensagem. Obrigado. Nós estamos conversando sobre milagres. Conversa sobre milagre quem precisa de milagre. Quem não precisa de milagre não conversa sobre milagre. E evidentemente nós precisamos de milagre. E nós temos refletido
à luz das Escrituras, os milagres que Deus tem feito. O que seriam os milagres? Aquelas coisas que os homens não podem fazer, onde falta a capacidade humana de resolução, onde a ciência não pode mais resolver problema algum, onde as forças dos homens, seja ela científica, seja elas emocionais, elas não alcançam. Diríamos assim, nós precisamos de um milagre. Quem não precisa de milagre? Quem é que não precisa de milagre? Eu acredito que quem não precisa de milagre é aquele que já está lá no céu. Para isso, seja no aspecto financeiro, patrimonial, de juízo, de justiça, de saúde, de família, de uma forma ou de outra, todos nós precisaremos de milagres. E eu tenho observado algumas coisas bem interessantes acerca dos milagres que Deus tem proporcionado àqueles que têm a confiança nele, aquele que busca a sua presença. E eu quero pensar alguma coisa a respeito desses milagres. Em Atos capítulo 5, de 12 a 16, está escrito assim. Atos capítulo 5, de 12 a 16. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leito e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Eu gosto de enfatizar isso, quero destacar esse primeiro versículo 12. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E no finalzinho, no versículo 16, diz: e os quais eram todos curados. Eu fico observando e fico imaginando esse tempo. Era milagre a rodo, como a gente diz, né? Era milagre a rodo, toda hora acontecendo um milagre, toda hora acontecendo um milagre. Mais do que sair do povo lá do Egito, ou assim na própria caminhada no deserto, da história do povo de Deus, por que não dizer também em toda a terra, nunca houve uma época de tantos milagres ao mesmo tempo. Gerações alguma viram tantos eu diria assim, centenas de milagres que ocorriam ali em Jerusalém através dos apóstolos, como diz o texto que a gente lê. E a gente observa que esse grande poder de Deus que havia sido derramado recentemente ali em Jerusalém, lembra, dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre a igreja de Jesus, aqueles 120 irmãos que estavam lá, junto com os apóstolos, diz a palavra de Deus que todos foram cheios do Espírito Santo. Ou seja, não só os apóstolos tinham o poder de Deus para operar as maravilhas de Deus, mas todos os que criam estavam cheios do Espírito Santo e poderiam fazer então esses milagres, como está escrito: e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos. Isso confirma aquela profecia do próprio Cristo Jesus, que disse assim:
Estes sinais acompanharão a todos os que crescem. E como eu já havia dito em outra reflexão, o milagre que é efetuado por Deus através de Jesus não é milagre pelo milagre em si mesmo, ou uma exibição de poder. Era sempre com o objetivo de fazer com que o nome de Jesus fosse conhecido. E em conhecendo o nome de Jesus, esse pudesse ser salvo. Mas a pergunta que eu faço: ainda há necessidade hoje de pessoas crerem em Jesus para serem salvos? Ainda existe essa necessidade de pessoas crerem em Jesus para serem salvos? Evidentemente que sim, precisam. E segundo, milagres são necessários também para amenizar o sofrimento das pessoas, se não solucioná-lo de vez. Milagres. E eu perguntaria, hoje existem pessoas que dependem de uma ação miraculosa para serem amenizados nos seus sofrimentos ou mesmo serem curadas? Existem pessoas assim? Ora, se existem pessoas assim que precisam de uma cura, de uma libertação, de uma solução de um problema que a capacidade financeira dela não tem como resolver, a capacidade intelectual dela não tem como resolver, a capacidade científica também não tem como resolver, então o que se precisa? Precisa-se de um milagre. Portanto, eu diria, hoje, precisamos de uma intervenção divina na vida das pessoas, não apenas para amenizar o seu sofrimento, mas intervenção divina para principalmente que eles conheçam e saibam que Jesus é o Filho de Deus. Precisamos, eu diria, de uma igreja poderosamente fervorosa no Espírito, para que ela seja instrumento do Espírito Santo para a salvação e solução dos problemas. Quem Jesus tem hoje para manifestar o poder dele através de alguém? Eu diria, o mesmo que ele tinha lá no início da igreja. Quem ele tinha? Ele tinha a igreja. A igreja de Jesus Cristo, que é instrumento do próprio Jesus Cristo, do Espírito Santo, para fazer esses milagres. Ora, a igreja daquela época que existiu, hoje nós temos a mesma igreja de hoje? Sim, nós temos a mesma igreja que confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Portanto, aquele fervor daquele primeiro momento da igreja de Cristo, ele precisa ser revivido no tempo de hoje. Há necessidade de calor espiritual, fervor espiritual. É necessário que a gente tenha dado espaço ao Espírito Santo na vida nossa, para que os milagres necessários possam vir ser realizados no tempo presente. Eu acho interessante que um dos milagres que Jesus realizou foi lá naquele tanque de Betesda. Diz a palavra que lá naquele tanque, em volta daquele tanque, existia uma multidão de pessoas com todo tipo de doenças. E Jesus chegou lá e encontrou um homem que já estava mais de 30 anos lá esperando que um milagre acontecesse. Qual era o milagre que eles esperavam que acontecesse? Diziam eles lá que um anjo descia e movimentava as águas daquele tanque, e a primeira pessoa que caísse naquela água era curada. Olha que existiam muitas pessoas, segundo o texto bíblico, e Jesus curou apenas um. E evidentemente porque ele tinha um objetivo claro nesse sentido, para tornar o nome dele conhecido. Mas o milagre só ocorria uma vez. Aqui o texto que a gente leu de Atos 5, de 12 a 16, mostra que não foi apenas um, e ali não tinha um anjo para fazer o milagre, era os apóstolos cheios do Espírito Santo, cheios da presença de Deus, que Deus usava para fazer os milagres. Aleijados são levantados, leprosos são purificados, os atormentados de espírito são curados, eu diria, os loucos são curados,
porque havia um poder grande na vida daquela igreja. O Espírito de Deus estava poderoso na vida daquela igreja. Portanto, nós tínhamos grandes milagres na vida daquele povo que estava em volta. A ação do Espírito Santo através da vida da igreja nos mostra que para Deus não há limites para a realização de milagres. Qual é o limite de Deus? O poder de Deus diminuiu? Não. Mas é através da igreja cheia do Espírito Santo que os milagres são operados. Em Cristo, os milagres são operados porque é cumprimento contínuo da profecia. É uma fala que Jesus deu lá em Marcos 16, 17, que diz assim: estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome, disse Jesus, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão mão sobre os enfermos e os curarão. Isso é profecia do próprio Jesus Cristo. Esses sinais seguirão aos que creem. Percebe? Quem são os que creem? Foram aqueles que entregaram suas vidas a Jesus, foram aqueles que se renderam a Jesus e creram em Jesus. Então, não é o milagre, ele não só pode ocorrer através dos apóstolos, ou através de um pastor, ou através de um livro, sei lá o que, mas através daqueles que creem, entende? Através da sua vida, através da minha vida. Nós somos instrumentos de Deus para a realização de milagres. Os nossos pés se tornam os pés de Cristo. As nossas mãos precisam se tornar as mãos de Cristo. Os nossos olhos precisam se tornar os olhos de Jesus, porque Deus não vê como o homem vê, como diz a palavra de Deus. Nós olhamos para a aparência das coisas, não olhamos para a aparência, mas Deus não olha para a aparência. Deus olha para o interior, Deus olha para o profundo do coração. É onde que Deus quer, como que Deus quer que a gente enxergue. Em meu nome, estes sinais seguirão aos que creem. E aí você me pergunta, mas há muitos que creem em Jesus, mas poucos são os milagres. Há uma marca que acompanha: eu creio em Jesus, mas eu não é um crer apenas de contemplação ou apenas de convicção mental. Eu creio e estou exercendo a minha fé nele. E à medida que eu estou exercendo a minha fé nele, eu estou buscando a presença dele, eu estou purificando minha vida para ser instrumento de Deus, para a cura. Esses milagres sem limites, eles hão de acompanhar os que creem, porque é cumprimento contínuo da profecia de Cristo. Não, ele não disse assim, esses sinais acompanharão apenas os apóstolos. Só os apóstolos vão curar. Há alguém que diz que o tempo dos milagres acabaram juntamente com os apóstolos. Mas não foi isso que Jesus falou. Foi o que ele falou? Foi a profecia dele sobre isso? Não. Ele falou: estes sinais seguirão aos que creem de verdade. Então, meu irmão, você pode orar pelo doente, você pode orar por aquele problema daquela pessoa que é insolucionável, vamos dizer assim, do ponto de vista humano. Você pode orar e pedir a intervenção de Deus para que aquele problema seja curado, resolvido. Eu creio que hoje é um tempo em que a nossa fé em Jesus Cristo, ela deve ser vivenciada a cada instante, a cada momento.
porque a cada instante, a cada momento, a necessidade do milagre bate à nossa porta. E eu tenho que estar preparado para ser instrumento de Deus para resolver aquele problema. Em segundo lugar, em Cristo Jesus, os milagres são sem limites, porque o próprio Jesus continua vivo e operando entre nós. O texto bíblico diz assim, esse é uma continuidade do episódio. O texto diz, o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Pedro, Pedro, os apóstolos, depois de terem feito muitos milagres, eles foram levados presos. Explica isso aqui direitinho. Eles estavam com inveja, aquela religião oficial estava com inveja daquele povinho, daquele povo simples que Deus estava usando para curar, para libertar, e eles não faziam isso. Mas nós somos a religião oficial. Eles aí saíram do nada, esse povinho aí, esses nazarenos aí de Nazaré, da Galileia, estão fazendo essas coisas, prenderam ele. Mas Pedro diz, o Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus, vocês o mataram, pendurando-o no madeiro, mas Deus o trouxe de volta à vida. Ele continua vivo entre nós. E ainda 5,32 diz, e nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Completa? Eu creio, mas o meu crer deve acompanhar a minha obediência. Não adianta dizer que crê e não obedece. Não adianta dizer que crê e não anda na presença de Deus. A gente está estudando o livro de Gênesis. E no estudo retrasado, se não me falha a memória, nós estávamos estudando sobre o dilúvio. E pós-dilúvio, Noé sai da arca, constrói um altar, e desse altar ele adora a Deus. Aí diz no texto bíblico que depois Noé planta uma vinha. E do fruto dessa vinha, ele faz vinho e enche a cara. Noé era crente, né? Tem crente enchendo a cara, né? A Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ela não proíbe, mas proíbe se embriagar. Mas Noé, o que ele fez? Ele encheu a cara. Bebeu vinho e ficou bêbado. E bêbado que estava ficou pelado lá no chão. Todo sujo, evidentemente. Aí vem o filho dele, chamado Cã, vê o pai naquela situação, vai e conta para os outros. Ele vai fazer fofoca do pai, né? Em vez de ele resolver o problema do pai, ele vai fazer fofoca do pai. Há muitas pessoas assim hoje, né? Infelizmente, muitas igrejas têm assim, tem mais gente fofoqueira do que gente que fala do amor e obedece a palavra de Deus, que inventam coisas. Mas aí a questão que a gente levantou foi a seguinte: o que levou Noé a encher a cara? Aí você viu uma coisa, a gente estava nessa conversa, uma plantação de uva, ela não acontece da noite para o dia, concorda? Passa um bom tempo, não sei quantos meses, 4, 5 meses. E aí você vai observar que ele sai da arca, ele faz um altar de adoração. Mas depois disso, a Bíblia não conta nenhuma vez que Noé tenha voltado ao altar de adoração. Não conta Noé parando um tempo para adorar a Deus. Ou seja, Noé está no mundo vazio, morreu a população toda, ele está no mundo vazio, e ele também está vazio de pessoas, ele está vazio de Deus. E quando ele está vazio de Deus, ele enche a cara.
Quantas pessoas fazendo assim estão vazios de Deus? Então eu vou encher-me de alguma coisa, eu vou encher de cachaça, eu vou me encher de sexo, eu vou me encher de coisas vazias. O que levou Noé a ficar vazio, em nossa leitura, foi porque, ao contrário de Daniel orava 3 vezes ao dia. A Bíblia não mostra Noé voltando à adoração contínua. A gente também é assim. E eu fico pensando, se Noé, que era Noé, aquele que recebeu o elogio de Deus, de integridade, de fidelidade, que teve intimidade grande com Deus, de obediência a Deus, lá construindo a arca, coisa louca naquele tempo. Se Noé, que era Noé, não separando tempo para Deus, esvaziou-se e, consequentemente, teve que amaldiçoar um filho, eu fico pensando em nós, que não temos tanta intimidade assim com Deus. O Espírito que Deus dá àqueles que lhe obedecem. Não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aí ele vai dizer, com salmos, hinos e cânticos espirituais, saudando e salmodiando ao Senhor em vosso coração. Os milagres são sem limite? Sim, ainda continuam sem limite. Deus, quando faz um milagre, não acaba o poder dele, entende? Ah, já fiz o meu milagre por hoje, pronto. Não. Ele é infinitamente bom para fazer muito mais além daquilo que a gente pede ou imagina. Aqueles que obedecem são instrumentos de Deus, encheios do Espírito, para a promoção contínua de milagres, porque Jesus continua vivo e operante entre nós. Assim diz o Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. O poder de Jesus não diminuiu. Jesus está muito mais presente no tempo de hoje, eu diria assim, do que naquela época. Porque hoje ele está em espírito. E não há limite para o Espírito. Falar do Espírito Santo é falar de Jesus. Falar de Jesus é falar do Espírito Santo. Falar de Deus é falar de Jesus. O poder de Deus é o poder de Jesus. O poder do Espírito Santo é o poder de Jesus, é o poder de Deus. Hoje, mais do que nunca, eu creio, meus irmãos, nós vivemos um tempo que precisamos de milagres. Milagres para mudar caráter. Gente que não presta, gente sem vergonha, pilantra, que não presta para nada. Mas Deus pode fazer um milagre mudando o caráter. Aliás, só Ele pode fazer isso. Hoje necessitamos de milagres, sim. Tem pessoas morrendo que não precisariam morrer. Precisam de uma intervenção divina. Jesus Cristo não mudou. O poder dele continua o mesmo. A ação dele continua até muito mais. Quando ele disse que aqueles que crescem nele farão muito mais obras do que ele, evidentemente ele está falando fisicamente. Porque farão muitos mais obras, porque haverão muito mais pessoas dando lugar a Jesus para viver e, consequentemente, Jesus faria as obras através dessas pessoas. Então os milagres seriam literalmente sem limites, seja ele de tamanho do milagre, seja ele da quantidade de milagres que sejam necessários. Hoje é um tempo em que necessitamos dele, mas fundamentalmente o que a gente viu foi isso que ele disse, né? Estes sinais seguirão aos que creem. Então, se você é uma pessoa que crê em Jesus, você é potencialmente
um instrumento de Deus para a realização de milagres. Crês nisto? Você acredita nisso? Sim, eu creio. Oremos. Vemos aqui, Senhor, diante do Senhor, diante da Tua palavra. A Tua palavra que é viva, a Tua palavra que é eficaz. O Deus que deseja fazer obras grandiosas, maravilhosas, para que aqueles que em recebendo o milagre do Senhor Jesus Cristo possam saber que Jesus Cristo é o Filho de Deus e crendo nele tenha vida em seu nome. Deus, Tu disseste que o próprio Jesus veio para dar vida em abundância. Deus usa Teus servos, Senhor, tal como usaste Teus servos do passado, para solucionar problemas que os homens não podem solucionar, para intervir em situações que o diabo tem afetado de forma destruidora, mas o Senhor é o Deus da reconstrução do homem, de fazer um novo homem, um novo lar, uma nova família. Poderoso Deus, que seja assim no nosso viver. Eis-nos aqui, Senhor. Dá-nos mais disposição de termos vidas santificadas, purificadas, vidas fervorosas em espírito, no conhecimento da Tua palavra, na oração, na obra da evangelização, Senhor. Revista-nos, portanto, do Teu Espírito, para que o Teu poder seja manifesto aos homens e os homens venham ao arrependimento. Senhor, abençoa a Tua igreja, espalhada em toda a face da terra. Que os Teus servos que creem no Teu nome, que nós, os Teus servos que cremos no Teu nome, possamos nos revestir do Senhor, da força e do poder do Senhor, e o Senhor usa nossas vidas, não para a glória da igreja, mas para a glória do dono da igreja, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por ter acesso a ela. E obrigado por ser instrumento do Senhor para a realização de milagres sem limites, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar novamente aquele hino, o segundo, Tu és fiel. É um bom cântico para a gente encerrar o culto.